Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um modelo bem especial, um pouquinho diferente. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura, massa de chocolate amanteigada da Mari e recheio de chocolate. Estou utilizando chantilly estabilizado com pó glacê real. Eu fiz uma pré-camada primeiro e depois eu comecei a depositar o chantilly. Então, esse chantilly ele tá numa textura um pouquinho mais molinha do que eu gosto de usar, mas dá pra trabalhar com ele assim mesmo, porque tá fazendo muito calor. Nem sempre o chantilly fica no ponto que a gente quer. E também não é legal a gente ficar manuseando muito chantilly. Às vezes fica um buraquinho, um defeitinho no bolo, que se você for ficar mexendo muito, acaba estragando o bolo todo e perdendo todo o seu trabalho. Então, às vezes é melhor você pegar aquele buraquinho pequenininho e colocar ele pra trás do bolo do que você ficar mexendo e acabar com o seu trabalho. Nessa época de calor, é bom a gente evitar manusear demais o nosso chantilly, tá, gente? É uma dica muito importante. Evite manusear demais o chantilly, porque senão o estrago pode ser pior. Depois de realizar o meu bolo, eu pego o meu pincel de silicone que eu amo usar em decoração de bolo. Amo, 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 amo. Vou passar ele em toda a lateral do meu bolo e vou passar também na parte de cima do bolo para dar esse efeito que fica lindo. Eu particularmente adoro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você não perder nada, tá bom? Na minha bombinha eu tenho álcool de cereais e pó nacarado e eu vou borrifar o álcool essa misturinha ao redor de todo o meu bolo para dar esse efeito perolado. Eu coloco meio que no olhômetro, mas eu quero te dar a dica para você ter cuidado com o excesso de pó nacarado, tá? Porque ele pode deixar o seu bolo muito esbranquiçado e mudar muita cor. A gente vai fazer uma caldinha dourada que eu já ensinei aqui no canal. E essa caldinha consiste no seguinte: eu coloquei 1,5 colher de açúcar de confeiteiro, como eu mostrei pra vocês, e um pouquinho no olhômetro mesmo de álcool de pó dourado. Só que esse pó dourado dessa marca, gente, o que aconteceu? Não ficou dourado de jeito nenhum. Ele ficou meio marronzado, meio cor de terra, mas dourado, com brilho, ele não ficou de jeito nenhum. Eu usei o pote inteiro do dourado e ele não ficou dourado. Não ficou dourado de jeito nenhum. Mas é bom vocês irem vendo o processo. Então, eu coloquei o açúcar de confeiteiro, o pó dourado, que não ficou dourado, e coloquei também o álcool de cereais e fui testando ali na bordinha da minha vasilha para ver se a textura estava certa. Depois que eu atingi a textura certa, eu coloquei o pó dourado da Fab. E aí sim ele deu um aspecto de dourado. Claro que se eu tivesse usado ele de primeira, ele teria ficado um dourado muito mais bonito, sem esse tom que ficou aí no fundo. Mas deu para ficar com o aspecto de dourado que eu queria. Agora a gente vai usar essa caldinha para fazer uma pequena parte do nosso bolo. Eu fiz um teste para ver se ela estava escorrendo bem. Agora tem dois detalhes. Primeiro, essa calda, quando ela bate no chantilly que é mais gelado, ela para de escorrer muito rápido. Além disso, o nosso bolo ele tem esse frisozinho do lado, então dificulta a passagem. Se fosse um bolo liso, talvez escorreria um pouco mais. Então, eu fui fazendo esse drip na lateral com essa calda dourada. Não escorreu muito, porque é uma característica dessa calda. Se você deixar ela rala demais, ela vai ficar um pouco transparente no seu bolo, tá? Mas dá pra fazer ela mais ralinha e ela escorrer um pouco mais. Nesse caso, meu aí não escorreu tanto, mas tudo bem. Cheguei ali no objetivo que eu queria de fazer a calda e vocês vão ver já já. Então, você vai colocando com muito cuidado. Não adianta ir colocando mais calda por cima dela para ela escorrer mais, porque ela não vai escorrer e vai ficar marcado. Então, é uma calda que não adianta ficar colocando mais e mais calda em cima dela. Ou você faz ela mais ralinha para ela conseguir escorrer, mas não muito ralinha, porque senão ela vai ficar transparente. Ou você deixa ela mais curtinha mesmo, que fica bonita também, tem o seu valor. Preenchi um pouquinho aí da parte de cima pra gente poder fazer o nosso trabalho com a caldinha que sobrou, tá? E aí, ó, fiz mais um para dar mais um pouquinho de drip para dar um up e também para pegar a extensão do bolo que eu queria. Eu não queria o bolo todo, eu queria um pouco menos da metade do bolo com a calda. Por isso também que eu puxei um pouquinho mais para cima, vocês vão entender já já. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Passa também lá no nosso canal secundário, Cantinho da Mari. E se você quer adquirir uma máquina de cartão com R$ 50 de desconto, pagando menos de R$ 70, corre aqui no box de informações, tem um cupom de desconto exclusivo para você. Então, corre aqui, clica no cupom de descontos, só seguir as instruções e vai dar tudo certo, tá bom? Ah, e essa máquina não tem mensalidade, você paga uma vez só.
Agora eu coloquei umas pérolas na parte de cima, mas eu não estava muito satisfeita com o que eu estava vendo. E eu falei, não, eu vou colocar as flores que eu tinha, as rosetas, né, que eu tinha pensado no início. Gente, pode parecer para vocês que esse tom está azul, mas não está azul. Eu usei o lilás para poder atingir nessa cor e ficou bem escuro. E aí o flash faz parecer que é azul, mas não é azul, tá? É um roxo bem fortão. E aí eu fiz algumas rosetas na parte de cima do meu bolo, bem aleatória assim, gente, sem muito desenho nem nada, porque essa não era a intenção. Então, eu coloquei algumas rosetas só na metade em que eu fiz o escorridinho lá com a calda, tá bom? E depois, eu fui lá na parte de baixo do meu bolo e eu fiz mais 3 rosetinhas na lateral do meu bolo, só que na parte de baixo, para dar um desenho nessa lateral, tá bom? Ó, aí tô fazendo mais 3 rosetinhas. Esse bico que eu tô usando é o bico 1M, tá? Se eu ainda não falei, tô falando agora, bico 1M. Agora a gente vai dar mais um pouquinho de cor usando um bico folha para fazer algumas folhinhas. Esse bico folha é de um kit da China, ele não tem numeração, tá bom? Mas ele é assim, ó, tipo um biquinho de pato. Só vocês procurarem por bico folha que vocês vão achar. Aí olha o tipo de desenho que ele é, o formato que ele é, que vai fazer essas folhinhas com esse biquinho, tá bom? Se você não tiver um bico folha desse tipo, pode usar qualquer bico folha que você quiser, qualquer um mesmo. Eu botei um pouquinho de verde folha só no meu chantininho e aí me deu esse tom bem clarinho, que era mesmo o que eu queria, um tom de verde bem suave, bem clarinho. Então, coloquei algumas folhinhas na parte de cima e coloquei também algumas folhinhas nessas florezinhas da lateral. Para ela ficar com um desenhozinho, eu vou apertando e vou fazendo um movimentozinho de zigue-zague para poder ficar com esse desenhozinho nas folhas. E, gente, eu tô virando pro outro lado aí, mas vocês já viram como é que eu fiz, né? É a posição mesmo para conseguir fazer as folhas, mas vocês viram como eu fiz as outras folhas aí, né? Então, fiz aí algumas folhinhas. E aí, aqui na minha cidade existe uma loja aqui do Kit Cachê chamada Mundo do Papel Arroz. Não é parceria, mas eu sei que vocês vão me perguntar, e é lá que eu compro alguns dos meus papel arroz, é lá que eu mando fazer o topper, tá? O topper com a letra vazada. Então, é só procurar no Google, Mundo do Papel Arroz, que vai aparecer o endereço para vocês, tá? E lá que eu fiz as borboletas e o topper que eu vou mostrar para vocês já já. Coloquei algumas pérolas comestíveis douradas no miolinho aí da minha florzinha. E agora sim vem as borboletas. Lá eles vêm nessas borboletas já prontas, tá? Então, eu peguei um saquinho de borboletas douradas. Se eu não me engano, vem 10 borboletas ou 8, não sei, agora eu não lembro. E aí eu fui colocando no meu bolo as borboletinhas douradinhas. É um dourado bem suave, nem tem muito brilho. Então, para vocês pode parecer que é amarelo, mas é um douradinho mesmo, tá? E aí fui colocando as borboletas no meu bolo, fui espalhando, né? Olhando os melhores lugares para colocar as borboletas. E também acrescentei, vocês vão ver aí já já, um topper no meu bolo escrito parabéns. Como eu disse, também é do Mundo do Papel Arroz. E para quem não tem acesso assim a um lugar que faça, aqui no nosso canal tem 2 vídeos ensinando a fazer topper, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, corre e assiste. Esse é o resultado final do nosso bolo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, @Mundo Doce da Mari, e se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!